gente, espero que estejam todos bem. Então, dando seguimento às demonstrações práticas da disciplina de prótese total, nós iremos agora ensinar vocês a manusear o articulador semi-ajustável, assim como realizar a montagem dos nossos planos de cera a nível de laboratório neste aparelho, para que a gente proceda para a montagem dos dentes das próteses totais superior e inferior. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer o aparelho que nós estamos trabalhando, pois existem diversas marcas comerciais com diferentes requisitos e artifícios para padronização, mas utilizando esse aqui, que é um modelo bastante conhecido da BioArt, que é um modelo 4000, ele é um modelo que a gente consegue individualizar uma série de requisitos do articulador. Então, quem tiver esse tipo de aparelho, a gente vai precisar individualizar essas variáveis, né, esses parâmetros do articulador. Quem tiver aparelhos mais novos, que já vem com uma pré-determinação desses parâmetros, não há necessidade de calibrar o articulador. Mas partindo do princípio que alguns colegas podem ter esse articulador que é um pouco mais complexo, nós vamos iniciar individualizando o aparelho. Então, o articulador semi-ajustável, ele é composto pelo ramo superior, que ele vai tentar mimetizar a maxila do paciente, e temos o ramo inferior, que ele tenta mimetizar a mandíbula do paciente. E nesse ramo inferior, a gente tem essas esferas condilares de um lado e do outro, onde essas esferas elas tentam representar o côndilo da nossa ATM, que fica também localizada aqui no ramo inferior do articulador. Então, é para esse tipo de aparelhos de articuladores semi-ajustável, que o côndilo fica localizado no ramo inferior do articulador, nós chamamos de articuladores do tipo Arcon. No entanto, se essas esferas condilares do aparelho de vocês estiver contido no ramo superior, em alguns modelos essas esferas podem estar no ramo superior, ele seria do tipo não Arcon. Então, esse modelo que a gente vai trabalhar aqui é um modelo articulador semi-ajustável da BioArt, modelo mundial 4000. Vocês podem utilizar no laboratório qualquer articulador semi-ajustável de qualquer marca. Daí a gente pode trabalhar com as particularidades de cada um deles lá a nível do laboratório. Mas para efeito didático, nós iremos iniciar com esse tipo de aparelho. Então, o articulador, ele tem, como eu já mencionei, um ramo superior e um ramo inferior. O ramo superior, ele tem o ramo horizontal, que é essa parte maior, onde nessa região anterior do ramo horizontal, a gente tem um orifício onde tem localizado esse pino, que a gente chama de pino incisal. O pino incisal, ele é preso por um parafuso lateral, também que é chamado de parafuso do pino incisal, onde esse parafuso, se a gente afrouxa ele permite movimentos movimento superior e inferior do pino incisal, ele sobe e desce, como também permite movimentos de rotação desse pino, tá? Então, a gente vai sempre localizar o pino quando for trabalhar nessa posição do pino, que temos uma linha contínua. Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês. Nós temos a região do pino, ó, que ela tem uma linha contínua em todo o diâmetro desse pino. Então, essa marcação corresponde à posição 0. Então, a nível do laboratório, vocês sempre vão trabalhar com o pino incisal localizado nessa posição 0, tá bom? Então, sempre colocamos o pino, ó, parafuso afrouxado, iremos inserir o pino incisal, onde esse pino ele vai ficar exatamente, essa região superior fica posicionada a posição 0 do nosso articulador. Então, posicionei no 0, eu vou agora e aperto o meu parafuso do pino incisal. Já um pouco mais no meio do ramo horizontal, do ramo superior do articulador, eu vou ter um outro parafuso, que é esse aqui.
esse parafuso, ele é responsável pela fixação de uma estrutura chamada bolacha, que é essa estrutura preta, que pode também ser de outras cores, de acordo com a marca comercial que vocês vão trabalhar. Essa bolacha, ela é responsável pela fixação do modelo no nosso articulador. Então, quando a gente for prender o modelo superior ao articulador, na verdade, o modelo vai ficar preso a essa estrutura chamada de bolacha ou ainda de placa de montagem. Então, aqui mostrando que para remover a gente pode afrouxar o parafuso e a gente pode remover essa placa de montagem ou bolacha, certo? O sistema de encaixe, você encaixa e aperta o parafuso. Existem marcas comerciais que eles não têm esse parafuso. Ele tem um sistema de ímã, onde ele consegue se conectar com a bolacha através do ímã. Então, ainda no ramo superior do articulador, nós vamos ter nessa região posterior 2 parafusos, que são os parafusos da guia condílica. Esses parafusos são responsáveis por movimentar as estruturas metálicas que estão aqui localizadas na parte lateral do ramo superior do articulador. Então, ao afrouxar esse parafuso da guia condílica do articulador, eu consigo fazer movimentos da guia condilar, que é essa estrutura metálica que tenta representar a cavidade articular da nossa ATM. Então, eu consigo movimentar para cima e para baixo. Essa guia condílica, ela vai regular uma angulação que nós temos aqui na parte lateral do articulador, que chama-se o ângulo da eminência articular. Esse ângulo da guia condílica ou ângulo da eminência articular, ela é padronizada para o valor de 30 graus. Então, nós vamos lá colocar a marcação que a gente tem aqui em metal. Vocês conseguem visualizar essa marcação? A gente tem uma marcação aqui, ó, em metal, e essa marcação ela tem que se posicionar no ângulo de 30 graus. Então, feito isso, eu vou lá e aperto meu parafuso da guia condílica. Então, fiz isso de um lado, vou proceder com a mesma padronização do lado oposto. Afrouxo o parafuso da guia condilar e vou posicionar a marcação da minha guia condilar no ângulo de 30 graus, conforme a marcação aqui na lateral do meu articulador e a marcação metálica da guia condílica. Feito isso, eu aperto novamente o parafuso. Além do ângulo da guia condilar ou da eminência articular, nós temos também 2 parafusos localizados nas laterais do articulador semiajustável, que são os parafusos do ângulo de Bennett. Esse ângulo, ele também já é padronizado para um ângulo de 15 graus. Então, nós iremos também afrouxar o parafuso e nós temos essa aleta metálica na região em cima da guia condilar, onde eu vou colocar também na posição de 15 graus. Cada tracinho desse corresponde a 5 graus. Nós temos tracinhos, marcações de tracinhos, onde cada tracinho desse corresponde a um ângulo de 5 graus. Então, eu vou colocar na posição de 15 graus e apertar também o parafuso do ângulo de Bennett. Vou proceder do outro lado da mesma forma. Afrouxo o parafuso do ângulo de Bennett e posiciono na angulação de 15 graus. Então, dessa forma, eu já estou com a individualização, a padronização da posição do meu pino incisal, dos meus 2 ângulos de Bennett e o ângulo da eminência articular ou guia condílica, certo? E ainda podemos individualizar nesse tipo de articulador a distância intercondílica, a distância que eu tenho de um côndilo ao outro do paciente.
Então, para efeito do laboratório, nós utilizaremos uma medida média, que seria a posição M ou tamanho 2. Então, muitos dos articuladores já vêm com essa distância pré-estabelecida. Nesse tipo de articulador, nós precisamos também fazer essa determinação da distância intercondilar. Então, para isso, iniciamos colocando a esfera condilar na posição do tamanho 2. Se vocês observarem, essa esfera condilar, ela está posicionada aqui no centro, onde ao lado tem um primeiro orifício, que corresponde ao tamanho P ou 1. Temos um segundo orifício, onde ela está já localizada, que seria o tamanho 2 ou tamanho M. E o terceiro orifício corresponde ao tamanho 3 ou tamanho G da distância intercondilar. Então, nesse caso aqui, as esferas condilares já estão posicionadas na posição 2, que é a posição de que eu desejo trabalhar no laboratório. Então, posicionada a esfera condilar na posição correta, eu preciso agora movimentar a minha guia condílica para que também ela fique na posição 2. E como é que eu posiciono essa minha guia condílica, essa parte metálica do ramo superior do articulador? Para isso, eu preciso afrouxar o parafuso da guia condilar e movimentar essa roldana que eu tenho aqui entre esses dois parafusos. Ela que é responsável por aumentar ou diminuir a distância que eu tenho entre essas duas estruturas metálicas. Então, vejam, se eu apertar, o que vai acontecer com essas guias condílicas? Elas vão encostar no ramo superior do articulador. Conseguem observar? Ó, já estão quase encostadas. Certo? Quando elas estão encostadas, corresponde ao tamanho P. Para aumentar, eu movimento a roldana no sentido contrário. Vejo que minha estrutura metálica ela vai se afastando do ramo horizontal do articulador. E como é que eu sei o tamanho 2? Eu vou verificar uma primeira marcação que eu tenho nessa estrutura metálica. Quando eu chegar na primeira marcação, ela corresponde ao tamanho 1. Quando ela chega na segunda marcação, ela corresponde ao tamanho 2. Estou mostrando aqui na visão mais aproximada. Então, a gente tem duas marcações. A primeira dela está localizada aqui, que corresponde ao tamanho 2. E a segunda marcação localizada aqui próximo já da base do ramo horizontal do articulador, seria o tamanho 3 ou tamanho G. Então, como eu quero trabalhar com o tamanho 2, eu vou ajustar a minha roldana até chegar nessa primeira marcação. Eu vou diminuir aqui, vocês poderem enxergar ela chegar até a segunda marcação do articulador. Pronto, ela chegou na primeira marcação. E dessa forma, eu já tenho aqui a posição 2 de um lado e do outro. Feito isso, eu só verifico se por acaso movimentou meu ângulo da guia condílica, que é de 30 graus, de um lado e do outro. Verifico se houve alguma movimentação. E posso agora prender novamente e apertar meus parafusos da guia condílica. Feito isso, está finalizada a padronização do meu articulador semiajustável. Só relembrando que o ramo inferior, ele é o que vai tentar simular a mandíbula do paciente. Ele também tem um ramo horizontal, onde esse ramo horizontal também fica contido uma placa de montagem, a qual vai ser fixado o modelo inferior para montagem no articulador. Temos uma estrutura na região anterior que chama-se mesa incisal. Nessa mesa incisal é onde vai repousar a extremidade do meu pino incisal. Para isso, eu posso regular essa minha mesa incisal na forma que o pino incisal ele fique centralizado com a minha mesa incisal. Então, eu consegui centralizar, eu vou lá e fixo na posição correta a minha mesa incisal.
Então, aqui numa visão mais aproximada, mostrando o pino incisal centralizado na mesa incisal. Feito isso, nosso articulador está pronto para uso ao nível do laboratório. Partimos agora para conhecimento do nosso outro instrumento utilizado para a montagem do nosso plano de cera, que é o arco facial. Então, o arco facial é um outro instrumento utilizado para a montagem dos nossos modelos no articulador semiajustável. Esse aparelho, ele é o responsável por transferir a posição espacial da maxila do paciente para o articulador, ou seja, ele vai conseguir reproduzir a inclinação do plano oclusal para o articulador semiajustável, propiciar a montagem do modelo superior e, por consequência, a montagem do modelo inferior. Então, o arco facial, ele é composto por essas estruturas transversais, né? Uma região transversal metálica que une as duas hastes laterais. Essas hastes laterais, quando a gente tem um parafuso afrouxado aqui na região central, ele promove movimentos de abertura e fechamento, ó, tá? Além disso, nós temos ainda mais dois parafusos laterais que são responsáveis pela fixação dessa barra transversal. Temos ainda duas estruturas nessa região posterior, que são as olivas auriculares. Essas estruturas são responsáveis por estarem acomodadas na região do meato acústico externo do paciente e vai ficar na posição mais próxima possível do côndilo, né, do paciente. E nós temos ainda essa estrutura metálica aqui na região anterior, que é composto por um conjunto de dois parafusos, onde essa estrutura ela movimenta tanto para cima quanto para baixo, quanto para frente e para trás. Esses parafusos são responsáveis pela fixação, que a gente chama do garfo de mordida. O garfo de mordida é essa estrutura aqui, onde a gente vai conseguir a marcação da oclusão do arco superior do paciente. A gente, na verdade, no paciente dentado, a gente tem a marcação dos dentes nessa estrutura. E já no caso da prótese total, a gente vai adaptar nosso plano de cera superior sobre esse garfo de mordida, tá? Então, o garfo de mordida, ele vai para a boca do paciente junto com o plano de cera, onde a gente vai conseguir exatamente registrar a inclinação que esse conjunto tem na boca do paciente. A gente vai ver qual é a posição antero-posterior e lateral que a maxila do paciente tem com relação à base do crânio. E essa posição será transferida para o nosso articulador semiajustável. Então, a nível de laboratório, como é que a gente vai realizar? Como nós não temos o paciente para fazer todos esses registros, nós iremos fazer uma simulação. Então, primeiro, a gente vai adaptar a nossa plano de cera superior de encontro ao meu garfo de mordida. Então, o garfo de mordida, ele tem duas faces, essa face toda lisa, e temos ainda a face posterior, onde a gente tem a apreensão do cabo do garfo de mordida. Então, a face que nós trabalhamos é a face lisa, onde não tem essa união com o garfo de mordida. E nós iremos adaptar nosso plano de cera de modo que aquela linha média que eu demarquei na aula de planos de cera superior, eu vou fazer com que essa linha média ela fique coincidente com o cabo do meu garfo de mordida. Preciso centralizar o meu plano de cera de modo que a linha média ela fique coincidente com o cabo do meu garfo de mordida. Então, feito isso, eu vou agora adaptar um pouquinho de cera liquefeita nas laterais e um pouquinho na região anterior para fixar esse plano de cera ao garfo de mordida. Então, aqui eu vou com um pouquinho de cera e vou depositando em 3 pontos, um na região anterior, um na região lateral direita e outro esquerda, para fixar o meu plano de cera no garfo de mordida. Cuidado para não colocar muita cera e danificar o seu plano de cera. São 3 pontos o suficiente para deixar esse conjunto estável, que ele não saia mais da posição. Então, feita a adaptação do meu plano de cera no meu garfo de mordida, eu vou seguir agora para a adaptação do meu arco facial no meu articulador semiajustável.
Nesse momento, eu preciso subir o meu pino incisal ou até remover, se vocês preferirem. Mas a gente pode apenas subir esse pino. Deixar ele lá pra cima, ó. Certo? E aí, eu vou agora adaptar o meu arco facial. Eu sempre adapto de um lado primeiro. Como é que eu vou adaptar? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na minha oliva auricular do meu arco facial, eu tenho um orifício. E esse orifício, ele vai se adaptar dessa projeção metálica que eu tenho no ramo, na parte lateral do ramo superior do articulador. Então, eu adapto primeiro esse orifício de um lado. Estabilizo e aí posiciono agora do outro lado. Esse mesmo orifício nessa projeção. Então, encaixei de um lado e do outro. E aí, nesse momento, eu aperto o parafuso central do ramo do arco facial. E assim fica preso já o meu ramo superior do articulador ao arco facial. E nesse momento, eu vou adaptar esse conjunto no ramo inferior do articulador. Então, é essa forma que fica adaptado esse conjunto. Deixa eu mostrar aqui numa outra visão para vocês. Então, vejam que o arco facial, ele se adaptou no ramo superior e, por consequência, agora o conjunto ele está adaptado de encontro ao ramo inferior. Tá? Então, feita a adaptação do arco facial no meu ramo superior do articulador, eu irei agora regular o articulador para posicionar o meu conjunto do plano de cera com o garfo de mordida. Lembrando que na boca do paciente, esse conjunto ele é removido da boca junto com o arco facial. E aí o conjunto é montado no articulador. Como no laboratório nós não temos esses padrões, né, oriundos do nosso manequim, nós iremos simular uma inclinação média do arco facial e o conjunto garfo de mordida e plano de cera nesse arco facial para tentar reproduzir a inclinação média do plano de Camper. Então, o plano de Camper, ele tem uma variação de um ângulo em torno de 15 graus, e esse plano de Camper é aquele ângulo que a gente tem do plano que vai do tragus à asa do nariz. E essa angulação do plano de Camper, ele é paralelo à angulação do plano oclusal. Então, por isso que a gente consegue utilizar a referência do plano de Camper para a montagem dos planos desdentados totais, tentando simular já a inclinação do plano oclusal. Vou virar aqui um pouquinho para vocês, para mostrar que eu vou posicionar esse meu parafuso numa posição mais ou menos no meio dessa haste metálica. Eu coloco aqui no meio e vou fixar esse parafuso de fixação do garfo de mordida. Já vou deixar na posição média. E agora eu vou encaixar novamente o ramo superior ao ramo inferior e vou posicionar esse outro parafusinho que tem essa haste metálica com orifício. Essa haste metálica vai ficar posicionada mais ou menos no centro e o orifício posicionado mais próximo dessa haste metálica. Nesse momento, eu adapto o modelo superior, o ramo superior ao ramo inferior e vou posicionar o meu garfo de mordida exatamente naquele orifício. Então, eu vou aqui, ó, introduzir esse cabo do garfo de mordida exatamente nesse orifício. Eu posso dar uma leve, prender só um pouquinho, só para ele não ficar caindo. E eu vou agora abaixar o meu ramo superior e o arco facial de encontro ao meu ramo inferior. E agora eu vou posicionar esse meu garfo de mordida com um plano de cera. Vou regular, centralizar ele para que ele fique centralizado com minha placa de montagem. Então, eu preciso ver no sentido antero-posterior e látero-lateral se ele está centralizado. Então, eu vou posicionando, eu vou empurrando se eu precisar, vou movimentando no sentido látero-lateral. E aí, em seguida, eu vou observar a inclinação desse plano de cera
com garfo de mordida. Lembrando que a gente tem que ter uma inclinação em torno de 10 a 15 graus, que seria mais ou menos a angulação do nosso plano de camper. Então, eu vou regulando para tentar distribuir esse material de modo que ele não fique muito inclinado, nem muito para a região anterior, nem muito para a posterior. Então, vou mostrar a vocês, ó, a posição do meu plano de cera e do meu garfo de mordida. Vejam que esse conjunto, ele tá centralizado, ó, ele tá bem distribuído no sentido lateral, quanto também no sentido anterior e posterior. E aí, eu preciso dar uma inclinação desse garfo de mordida em torno de 10 a 15 graus. E como é que eu faço essa inclinação? Eu preciso colocar o meu conjunto do ramo superior e arco facial paralelo ao ramo inferior. Eu preciso deixar eles paralelos entre si. Vejam, se eu deixar encostando, o ramo superior ele não está paralelo ao ramo inferior. Então, eu preciso colocar mais ou menos numa posição de 90 graus, ou paralelo entre si, desculpem. E esse meu plano, esse meu garfo de mordida, tem que estar com a inclinação em torno de 10 graus, que é o que a gente tem em torno aqui, imaginando um ângulo com a linha do horizonte. Então, a gente vai ter em torno de 10 graus. Então, feito isso, eu repouso novamente o meu conjunto sobre a bancada e vou posicionar o meu modelo de gesso superior, que já foi feito previamente retenções mecânicas nesse gesso, e o modelo já foi hidratado em água por 10 minutos. Após isso, esses procedimentos, eu posso adaptá-lo de encontro ao meu plano de cera, que já está aqui fixado no meu garfo de mordida. Eu estabilizo bem para ele não movimentar. E novamente eu fecho o meu ramo superior do articulador. Então, numa visão lateral, vou tentar aqui mostrar para vocês, eu vou ter esse conjunto. Meu plano de cera, o meu garfo de mordida. Deixa eu tentar a angulação, ó. E eu vou agora fixar esse meu modelo de gesso à minha placa de montagem. Então, eu vou querer agora depositar uma quantidade de gesso suficiente para fixar o meu modelo à minha placa de montagem. Para isso, nós utilizamos normalmente o gesso tipo 4, que é um gesso de baixa contração, para a gente não ter alteração na posição da montagem no articulador. A nível de laboratório, aqui da universidade, nós não iremos utilizar o gesso tipo 4 por questões de custo. Então, para esse tipo de procedimento, nós iremos utilizar também o gesso pedra ou gesso tipo 3. Então, faremos a mesma manipulação e proporção conforme aulas anteriores e iremos depositar uma pequena quantidade suficiente para a fixação. A gente não precisa depositar uma grande quantidade de gesso nesse primeiro momento. Vamos depositar apenas uma pequena quantidade para conseguir fazer a fixação do modelo à placa. Após a cristalização dessa primeira quantidade de gesso, é que nós podemos depositar uma segunda quantidade de gesso, podendo nesse momento ser um gesso de menor qualidade, como o gesso tipo 2 ou gesso para base, onde nós iremos preencher e dar um acabamento. Então, manipulamos o gesso conforme a orientação e vamos agora depositar pequenas quantidades de gesso, primeiro na bolacha. Podemos virar aqui o articulador e depositar uma pequena quantidade de gesso diretamente na bolacha. E depois pegamos uma quantidade maior e iremos depositar sobre o nosso modelo que já foi previamente hidratado. Depositamos aqui no centro do nosso modelo, podemos acomodar melhor o gesso. E nesse momento nós fechamos o articulador, para que haja uma união do gesso que foi depositado na placa de montagem com o gesso depositado sobre o modelo. Podemos dar um leve acabamento e sempre prestar atenção se o nosso gesso depositado ele permitiu
que nessa região anterior do arco facial, o ramo superior do articulador ele tem que ficar encostado na haste transversal. O que acontece é que alguns de vocês, às vezes, depositam uma grande quantidade de gesso, mais do que o necessário, e tem dificuldade em pressionar o ramo superior contra o arco facial. E aí fica esse espaço entre o ramo superior e a haste transversal do arco facial. Então, sempre se atentar a essa posição. E nesse momento a gente não mexe no articulador. Eu movimentei só a título de mostrar para vocês a posição do gesso. Nós fechamos o articulador e vamos agora esperar a cristalização do gesso. Aqui numa vista lateral, mostrando para vocês como está posicionado o nosso conjunto, né? O garfo de mordida, o plano de cera, o modelo e o gesso depositado fazendo a fixação da bolacha ou da placa de montagem com o nosso modelo de trabalho. Então, dado o tempo de cristalização do gesso, da fixação do plano de cera superior e do modelo, nós podemos agora proceder à remoção do conjunto do arco facial. Então, para isso, a gente vai afrouxar esse parafuso central, vai desadaptar as olivoauriculares da lateral do articulador de um lado e do outro e vamos remover esse conjunto. Nesse momento, nós iremos deixar o arco facial de lado e vamos reposicionar o pino incisal naquela posição 0, ou seja, aquela posição da marcação do pino incisal, onde a gente tem uma linha contínua de toda a referência do diâmetro do pino. Então, vamos lá e posicionar essa marcação da linha contínua rente com a parte superior do ramo superior do articulador. Então, nesse momento, a gente vai ter o modelo posicionado aqui na bolacha ou na placa de montagem superior. E iremos agora remover o meu plano de cera que ficou fixado no meu garfo de mordida. Para isso, eu posso pegar um lecron e vou soltar do meu garfo de mordida. Eu vou devagarzinho, ó, soltando a cera ao redor do meu plano de cera, para não danificar a cera do plano. Então, nesse momento, a gente vê que tem um pouquinho da cera ainda aqui, ó, fixada. A gente delicadamente vai removendo todo o excesso da cera que a gente usou para a fixação no garfo de mordida. E eu posso agora adaptar no meu articulador. Então, volto à posição original do meu articulador. Vou agora posicionar o meu garfo de mordida, o meu plano de cera, sobre o meu modelo superior. E agora, eu estou apta a montar o plano de cera inferior no articulador semi-ajustável. Então, assim que eu posicionei o pino incisal na posição 0, eu posso inverter de cabeça para baixo o meu articulador para proceder à montagem do meu plano de cera superior, ou do meu plano de cera inferior, que vai ficar fixado ao meu plano de cera superior. Então, com isso, eu removo agora a parte do ramo inferior do articulador e vou ter o meu ramo superior de cabeça para baixo, onde nesse momento eu posso remover aqui meu plano de cera superior para que eu possa fixar os dois planos de cera de modo que eu consiga deixar exatamente aquelas linhas médias que eu demarquei na mesma posição. Então, feito isso, ó, o plano de cera, ele tá com as linhas médias alinhadas. E eu preciso agora fixar esses dois planos de cera para que eles não se movam durante a montagem do plano de cera inferior. Então, para isso, eu pego 4 pedacinhos de grampo. Deixa eu pegar o outro aqui. Então, pego 4 pequenos pedacinhos de grampo de grampeador
e vou agora fazer um X nas laterais do plano de cera, do lado direito e do lado esquerdo, para evitar o movimento de rotação desse plano de cera no momento da montagem. Então, para isso, eu posso pegar uma pinça ou um porta-agulha e vou aqui prender, fazendo um X de um lado e do outro. Tô mostrando aqui para vocês como a gente vai proceder. Eu vou posicionar a linha média bem posicionada. Eu vou adaptar e vou apertar com a pinça ou com o porta-agulha até ela ficar rente com o meu plano de cera. Então, faço ela inclinada e depois faço um X cruzando também no outro sentido. Posso fazer uma leve pressão com a mão e depois eu vou com o porta-agulha pressionando. Podemos também aquecer esse grampo de encontro à lamparina para facilitar a inserção na cera, para não fazer tanta pressão. Então, fizemos isso de um lado, observamos novamente, ó, se o plano de cera está posicionado à linha média, do superior posicionado também de encontro ao inferior, e procedemos a fazer a mesma etapa do lado oposto. Cruzamos aqui nosso grampo, podemos ir lá e pressionar aqui com a pinça. Então, verificando que a linha média está correspondente do superior com o inferior. E agora eu procedo para fazer o X. Então, feito de um lado e do outro. A gente vê agora que o plano de cera eles estão estáveis, ó, ele não movimenta. Eu sigo agora para adaptar o conjunto de encontro ao modelo superior que já está fixado no articulador semi-ajustável. Então, posicionei o plano de cera, eu posso agora remover o meu modelo inferior para fazer as retenções necessárias. Podemos fazer com a Maxi Cut, algum X, ou então com a faca de gesso ou com um Lecron. Fazemos algumas ranhuras no modelo de gesso inferior, hidratamos por 10 minutos e em seguida passamos para o passo de fixação do gesso para fixar o modelo inferior à placa de montagem do articulador. Então, foi realizadas as retenções no modelo, feita a hidratação, para que a gente proceda agora à fixação do modelo inferior de encontro ao articulador semi-ajustável. Então, nós adaptamos agora o modelo de encontro à base de prova e o plano de cera. E nós precisamos que esse conjunto ele não se movimente devido ao peso do modelo, ele tende a fazer movimentos de rotação para trás. Então, existem algumas técnicas para a fixação do modelo superior ao inferior antes de a gente proceder ao depósito do gesso. Nós podemos fixar de maneira lateral, podemos pegar palitos de fósforo ou palito de abaixador de língua e prender esses palitos aqui na lateral direita e esquerda com fixação através da Godiva. Ou ainda podemos pegar uma liga e prender esses modelos de forma que essa liga ela fique bem apertada e impeça que esse conjunto se movimente. Nós podemos pegar aqui, ó, e sair rodando essa liga no parafuso de fixação da bolacha, de modo que esse conjunto ele fique bem estável, ele não venha sofrer movimentos de rotação. A gente procura uma posição adequada. Então, agora, ó, tá bem estável, ele não vai se movimentar. E eu posso agora realizar o depósito do gesso sobre esse modelo. Então, para isso, eu provo aqui, vejo se meu ramo inferior está adaptando de modo correto. E eu vou depositar uma pequena quantidade de gesso na parte do modelo e uma outra quantidade sobre a bolacha do articulador.
Então, após essa estabilização do modelo inferior, iremos depositar uma quantidade de gesso conforme a manipulação já demonstrada em vídeos anteriores. Vamos colocar uma quantidade razoável de gesso no modelo e um pouco de gesso também na bolacha do articulador. Vamos aqui e colocamos uma quantidade e vamos agora pressionar o ramo inferior sobre o articulador, de modo que esses dois gessos eles venham a se unir. Então, vou mostrar aqui para vocês na visão lateral, ó, que todo o gesso ó, se uniu à bolacha, né? Se atentar também que nesse momento as esferas condilares têm que estar encostadas na guia condílica do ramo superior do articulador, de um lado e do outro, ó, para poder a gente ter a certeza que está bem posicionado. E além disso, nós temos que nos atentar se o pino incisal ele está posicionado no centro e encostando na mesa incisal, tá? Estou só movimentando para demonstrar para vocês. Mas a princípio, no laboratório, ele tem que estar bem posicionado e não pode estar movimentando o articulador para que o gesso não se mova, assim como os planos de cera também não sofram nenhum movimento durante a cristalização desse gesso. Podemos ainda reforçar com o segundo elástico aqui o nosso articulador, também da mesma forma, ó, rotacionando aqui no parafuso, para que porventura esse ramo superior não venha a se movimentar e alterar a posição dele no ramo inferior do articulador. Então, agora esperar a cristalização do gesso e aguardar para proceder à fase de acabamento. Então, finalizamos a cristalização do gesso do modelo inferior. Então, podemos agora colocar o articulador de cabeça para cima e vamos dar o acabamento nos modelos. Para isso, nós vamos remover o elástico que prendemos o articulador e vamos também soltar o segundo elástico que prendia o conjunto do modelo superior e inferior. Então, após isso, nós podemos soltar os grampos localizados na região lateral, de um lado e do outro, para em seguida dar acabamento no nosso modelo. Então, removemos o grampo de um lado, sem danificar o plano de cera, com bastante cuidado. Vamos removendo. Tá aqui demonstrando a remoção do grampo de um lado e do outro. E podemos agora abrir o nosso articulador. Nesse momento, a gente vai ter o modelo superior preso nessa bolacha. A gente vai soltar o parafuso da bolacha e vamos dar acabamento no gesso para preencher todo esse espaço vazio que existe entre a bolacha e o modelo. Para fazer o acabamento do modelo, nós manipulamos a quantidade de gesso conforme já orientado em aulas anteriores e vamos adaptando esse gesso, preenchendo todo o espaço vazio entre a bolacha e o modelo. Então, vamos lá preenchendo pequenas porções, o suficiente, tendo cuidado que esse gesso ele não deve invadir áreas importantes do nosso modelo de gesso. Ele vai ficar só nessa parte lateral. Cuidado para ele não escorrer e vir danificar a área do modelo onde se assenta a nossa base de prova. Esse gesso que a gente pode utilizar pode ser um gesso tipo comum, que é um gesso mais barato, ou se não tiver, pode ser também o gesso tipo 3. Então, podemos alisar um pouquinho aqui com o dedo. E assim que ele começar a perder o brilho, a gente vai levar ele para debaixo da torneira
e ligar para conseguir ainda uma lisura ainda maior desse material. Então, o mesmo acontece com o modelo inferior, onde como a gente tem esse elástico que está preso no modelo, a gente vai recortar e remover ele de um lado e do outro. E vamos complementar agora o modelo com o gesso, da mesma forma. Vamos acrescentando pequenas porções. Esse modelo já precisa de uma quantidade um pouco maior, então já vou manipulando a quantidade maior, aqui no meu caso. Então aqui é da mesma forma que o superior, a gente completa todo o modelo, toda a base, com gesso tipo base ou gesso tipo 3. Vamos alisando para dar um bom acabamento, tendo cuidado desse material não extravasar para cima do meu modelo de gesso. E após a perda do brilho, eu posso levar na torneira com água corrente para poder conseguir um aspecto de maior lisura. Então, aqui finalizado o acabamento no modelo superior, assim como no modelo inferior, também já com acabamento, mostrando a finalização desse acabamento. Então, após isso, eu posso já voltar a prender o meu modelo inferior no articulador. Para isso, eu adapto a bolacha e vou novamente parafusar o parafuso responsável para a fixação dessa placa de montagem. Em seguida, eu posiciono novamente meu plano de cera inferior e vou agora fixar o meu modelo superior no meu articulador. Da mesma forma, adaptando novamente a bolacha e apertando o parafuso de fixação. Após isso, eu posso adaptar o meu plano de cera superior contra o modelo e vou levar todo esse conjunto de encontro ao ramo inferior do articulador. Então, feito isso, meu articulador agora está pronto para proceder à próxima etapa, que é a montagem dos dentes. Então, assim finalizamos a montagem do nosso articulador semi-ajustável. Até mais!